Boa noite, queridos. Vamos já começar nossa pregação. Vamos dar só um tempinho para que os outros possam entrarem, né? E você que está entrando, você, por favor, manda o link lá para alguém para assistir o culto, a pregação. Manda o link para os grupos da igreja. A Kalina está aí, né? Manda esse link aí, Kalina, para o pessoal da igreja ver que começou, né? Está começando, por favor. Responda aí, Kalina, se você está me ouvindo. Se está ouvindo direitinho, se o som está chegando legal. Por favor. Que às vezes eu estou falando e o som não está nem saindo direito, né? Vou pedir o pessoal que está aí que possam dizer para mim, por favor, se o som está saindo legal. Parece que está saindo. Eu botei no meu aqui. O pessoal demorou a responder, mas eu tô. Mas está saindo legal, sim. Mande o link para alguém, compartilhe com alguém para poder a outra pessoa também escutar o culto, né? Ouvir a palavra de Deus aí na sua casa, no seu trabalho. Não sei onde é que você está nesse momento, mas no conforto, né, do seu lar, no conforto da sua casa, você pode estar ouvindo a pregação de hoje, o que é que Deus tem para falar com a gente hoje, né? O que é que Deus tem preparado para nós. Todo momento Deus tem algo preparado para a gente, querido. Todo o momento. O momento. Ah, ela estava falando para mim, estamos ouvindo bem, só que o comentário está desativado. Essas coisas do Fábio. Eu também mandei um. A minha filha está também cuidando do Instagram. Aí ela deve ter desativado, eu acho. Eu não me lembro de ter desativado, não, mas tudo bem. Desculpa, viu, pessoal? É por isso que eu não vejo comentário, né? O pessoal tenta falar e não consegue. E se eu tirar agora, aí vamos perder tempo. Mas na próxima eu prometo que eu vou desativar para que os irmãos possam compartilhar. Mas sai aqui a notificação e eu vejo vocês falando, viu? Glória a Deus. Amém. Desde já, pega a tua Bíblia aí. Abra no Salmo 23. E nós vamos ver outros textos também depois, no decorrer. Tá bom? Então, pega a tua Bíblia logo, deixa logo no Salmo 23, ou então você pega seu celular, seu iPad, seu tablet, seja o que for, né? Seu computador, e começa a deixar aberto, pelo menos no Salmo 23. Nós vamos usar hoje uns 2, 3, 4 textos. Mas o Salmo 23 vamos pegar como base, tá bom? Como base hoje. Porque nós vamos falar sobre que o caos não é o fim, e do deserto Deus nos transporta para pastos verdejantes. Então é baseado mais naqueles versículos do Salmo 23, né? E eu pergunto a vocês, quem de nós aqui não passa por desertos, apertos, né? Quem de nós não passa por isso, Jesus? Todos nós passamos por isso. E faz parte passar por isso. Mas tem dias que está pior, né? Tem dias que são piores. Tem dias que a gente acha que pelo amor de Deus, não quer sair não, o negócio quer continuar mesmo, parece que veio para ficar. Mas dizer uma coisa para você, não veio para ficar não, viu? Não veio para ficar. Veio para passar. Quando Deus disse a Josué, Josué, passa esse Jordão, você vai passar o Jordão, você não vai ficar no Rio Jordão. Você vai passar, é uma passagem. Ninguém ficou no deserto, uma passagem. Quem ficou no deserto? É aqueles que eram teimosos, não criam na promessa de Deus, fizeram uma bagunça tão grande que acabaram morrendo no deserto mesmo. Então tem pessoas que vão passar o deserto, tem pessoas que vão passar o Jordão, o Rio Jordão, mas pode ser que tenha pessoas que vão parar no deserto mesmo, ficar no deserto, não sair do deserto. Por quê? Porque anda em círculos. Não anda seguindo em frente, mas anda sempre moendo coisas, sempre vivendo a mesmice. E ninguém vai para frente andando para trás. Não tem condições. Ninguém cresce estagnado, se estagnando, né? Sabe? Se bloqueando. Não pode.
Tem travas na vida da gente que tem que ser quebradas. Se não for quebradas, a gente vai viver esse inferno sempre. Esse inferno existencial, emocional e espiritual também. Então, o dever da gente, como filhos de Deus, é ir para frente. Deus sempre está mandando, levanta-te, anda, levanta-te, eis que eu te enviarei, eis que eu estarei contigo, e tal, e tal, e tal. Essa conversa de Deus mesmo. Isso é um assunto de Deus. Deus não manda ninguém andar para trás. Deus não manda ninguém fazer coisas que vai cair, que vai se desgraçar na vida. Não. Deus só faz coisa para frente. Deus só tem o melhor para a gente. Deus só tem desafios para a gente para vencermos. E a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Porque as pessoas que acham que são vencedoras são aquelas pessoas que aquele vencer mesquinho, que não muda nada na pessoa, ela continua vencendo, mas coisas para ela mesma, para o egocentrismo dela, sabe? O egoísmo dela, o narcisismo dela, a vanglória dela, o orgulho dela. Então é apenas um vencedor, entre aspas, né? Está aí bem sucedido, carros e dinheiro. Mas quando Deus diz assim que a gente é mais do que vencedor, é porque é mais do que eles. É mais do que a lógica. É mais do que o ordinário. É o extraordinário. É além. Essa é a vitória do servo de Deus. É além da normalidade da vida, das expectativas da vida. Porque o mundo, muitos vencem, mas não tem paz. E o que é de Deus, que segue a Deus, vence nem tudo, mas tem paz. E a paz é aquela que excede todo entendimento. A paz está além do recurso, além dos bens, além dos poderes. A paz é o que eles desejam e não têm. Porque se escraviza com o ter. E nós somos libertos pelo ser. Nós somos libertos porque somos. Nós não temos nada que nos prende. Os desejos da gente é ter uma vida tranquila, uma vida com Deus, uma vida de fazer o bem, uma vida de ter pacificação com todo mundo, em paz. Em paz, deita e dorme em paz, coloca a cabeça no travesseiro em paz, coloca a cabeça na rede em paz, coloca a cabeça na caminha lá que não tem nem colchão bom em paz, no colchãozinho de mola em paz, no chão às vezes em paz. Muitos têm um conforto extraordinário, mas não têm paz. É um inferno que vive. De que adianta Jesus ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, perder o que você é, perder o teu caráter, perder a tua dignidade, perder a tua integridade, perder... De que adianta ganhar um monte de dinheiro, conquistar um monte de coisa, se não conquistou nem a si mesmo? A si mesmo está um ser não conquistado. A si mesmo é um ser desmoralizado. A si mesmo é um ser que nem ele entende quem ele mesmo é. De que adianta ganhar o mundo inteiro, Jesus, e você perder a sua alma, perder aquilo que você é por dentro, que é inabalável, independente de circunstâncias. Paulo diz, eu sei ter, sei não ter, mas em todas as coisas sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. Eu não me entristeço com isso, não, me fortaleço. Estou bem, estou bem. Isso é que é a mensagem do Evangelho. É uma mensagem libertadora, não tem uma mensagem igual a essa, vinda de Jesus de Nazaré. O que, pastor? É uma mensagem libertadora, que só Ele pode dar. Como? Mesmo a gente tendo algumas doenças, mesmo a gente está passando por grande dificuldade financeira, mesmo a gente está passando por algumas, seja o que for, mas a gente se sente vencedor, mais do que vencedor. A gente se sente com esperança, a gente se sente que nada acabou, que tudo pode se transformar, que tudo pode se ressignificar, que tudo com Deus... E outra coisa, se morrer, viver lá é melhor. Lá é melhor, não vai ter dor, não vai ter doença, não vai ter lágrimas, não vai ter nada disso. Preocupação, jamais. A conta já está paga na cruz do Calvário. Ele pagou a conta. Nós estamos sem conta. Nós estamos livres. Nós estamos libertos. Nós estamos sadios emocionalmente, sadios espiritualmente e curados por dentro. Nada vai nos abalar.
nenhuma condenação há. Somos em Cristo, de Cristo e para Cristo. É Cristo quem nos libertou. Nossa mente é Cristo, somos cristocêntricos. Nossa cabeça é Cristo. O que fazemos é baseado em Cristo. O que pensamos é que Jesus pensa em Cristo. Tudo é Cristo. Jesus Cristo é a nossa bússola. Jesus Cristo é a nossa razão. Jesus Cristo é o nosso caminho, por isso que não andamos em cantos errados. Jesus Cristo é a nossa vida, por isso não vivemos de morte. Jesus Cristo é a palavra que nos liberta, é a fonte de água viva. Jamais tenho sede dessas coisas. Aqueles 3 magos foram atrás de Jesus, até que encontraram Jesus. Glória a Deus, aleluia. Mas quando eles saíram de lá, eles nem voltaram para o rei, que sabia que o rei estava, né, com intenção má. Sabe por quê? Porque quando eles saíram de lá, os historiadores dizem, os pensadores cristãos da época, dizem que quando eles saíram de lá, eles diziam, nós buscávamos resposta em estrelas, nós buscávamos resposta na astrologia, nós buscávamos respostas nas coisas místicas, nós buscávamos resposta em tantas coisas. Hoje encontramos a nossa resposta. A nossa resposta é o menino Jesus de Nazaré. Nós não precisamos ir mais para lugar nenhum, buscar mais nada. Por quê? Porque Jesus é o fim de toda busca humana. Nele nos encontramos, não precisamos ir mais para canto nenhum. Não precisamos mais buscar nada em nada, porque tudo é nada. Ele é tudo. Ele diz, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai, a não ser por mim. Não adianta atalhos. Não adianta buscar outras coisas. Só existe eu, Jesus quer dizer. Quer ser feliz? Só tem Jesus. Quer ter paz? Só tem Jesus. Quer entender os mistérios da vida? É em Jesus. O Evangelho ensina tudo. O Evangelho é perfeito. O Novo Testamento é perfeito. O que Jesus falou é perfeito. Séculos e séculos, milhares e milhares e milhares de anos de está aí, 2000 anos atrás, esse Evangelho firme, forte, moderno, coerente, prudente e que salva a vida até hoje. Como nada salva, ele salva. Muitas pessoas se libertam de umas coisas sem Jesus. Mas com Jesus a libertação é total, porque mexe com a alma. Pessoas às vezes estão libertas de uma coisa. Nunca busquei Jesus. Não, eu me libertei por mim mesmo, eu. Mas quando olha para dentro, está vago, seco, árido, vazio, sem vida, sem nada, cheio de dilemas, de problemas, complexos, traumas, cheio de coisa ruim na cabeça. Então, libertação perfeita é só em Jesus de Nazaré. A pregação de hoje não comecei, só conversei com vocês. Glória a Deus, aleluia. O caos não é um fim. Coloca aí no seu coração. O caos não é o fim. Isso que você está passando não é o fim, é um processo. Se você entender o processo, você vai passar normalmente pela tribulação sem desesperar. Porque você entende o processo. Você compreende o processo e sabe que não é o fim ali. A tua história não está parada nisso que você está passando. A tua história não está parada com aquilo que aconteceu. Você sabe o que é. Não. A tua história é preparada pelas mãos de Deus. Pelo dedo de Deus. Pelas escritas de Deus. Pela palavra de Deus. É que tua vida está alicerçada. Formada. É nisso. Não é o diagnóstico médico. É a palavra de Deus que diz a você. Não é a situação que você agora perdeu algum bem, não. É o que você é em Deus. É isso que te define. É o que você é em Deus. O que Deus acha de você. Isso é o que te define. Isso é o que deve dar fôlego para você. Respiração para você. Esperança para você. Tudo para você. É isso. É o que você é em Deus. Não aquilo que você tem ou deixa de ter. Mas o que você é. Então no Salmo 23 a gente vê, diz que ele me faz passar
andar em pastos verdejantes. Ele refrigera a minha alma, apesar de eu ter vales escuros. Apesar do temor da morte. Apesar de pastos verdejantes. Apesar disso, vai me colocar em pastos verdejantes. Apesar daquilo, vai refrigerar minha alma. Ele é meu pastor, nada vai me faltar. Mas está faltando? Nada está me faltando, não. Está aos seus olhos, que é o seu modo de ver é o que te define. O meu modo de ver é o que me define. O que é que eu vejo? A glória de Deus. A companhia de Deus. A bênção de Deus. A presença de Deus, é isso que eu vejo, é isso que eu consigo ver, é isso que eu consigo detectar, é isso que eu consigo enxergar, é isso que eu consigo viver, isso é Deus, eu só enxergo Deus. Meus olhos estão em Deus. As coisas que acontecem ao redor, deixa acontecer, é a vida. As contingências da vida, é a vida. Mas eu estou alicerçado na rocha. Porque se vier um vendaval, eu construí a minha casa na rocha, em Jesus. Porque se eu tivesse construído a minha casa física, emocional e espiritual, se eu tivesse construído na areia, no que não vale nada, no falso, no primeiro vendaval, na primeira tempestade, tinha acabado. Como Mateus 7, Jesus fala sobre isso. Tinha acabado. Mas eu construí a minha casa, eu decidi com 20 anos de idade construir minha casa na rocha que é Jesus de Nazaré. Eu era um cara cheio de traumas, eu era um cara muito sofrido, porque desde os 11 ou 12 anos, não me lembro direito, 11 anos de idade, eu era gordinho, comecei a ficar magrinho, esquelético. Mamãe correu, foi pro médico, descobri que eu estava com diabetes, tipo 1. Começou o tratamento. Irmãos, as injeções na época não eram como essa não, que é bem fininha, né? Maravilhosa. Essas seringas de hoje são extraordinárias. E agora tem canetas, né? Agora, né? Que é menor ainda. Mesmo assim ainda dá uma rasgadinha, não tem jeito, né? Que levanta o couro e enfia, não tem jeito. Porque depois de tanta aplicação fica dolorido. Você talvez a primeira não sinta, mas quem toma injeção desde os 11 de idade e está com 62, meu amigo, é muita furada na barriga, né? Não é brincadeira não. E 3 furadas por dia, 2 furadas por dia, calcula aí, que eu não nem calculo, nem quero calcular. Calcule você, se você quiser. Aí eu fiquei muito sofrido, porque as agulhas eram grandes, cheias de hematomas em cima dos hematomas. E não tinha controle de nada, minha vida toda sem controle de nada. Então, com 20 anos de idade, até os 20 anos de idade, eu tinha muito trauma. Mas quando eu encontrei Jesus, glória a Deus, aleluia, eu encontrei a resposta para a minha vida. Eu, de uma noite de conversão para o mesmo dia e amanhecendo, eu era outra pessoa. Não tinha mais complexo de nada, não tinha mais medo de nada, não tinha mais receio de nada, não tinha mais vergonha da minha doença, não tinha mais... Eu fui viver com 20 anos de idade. E em Jesus. Por isso que minha paixão era grande e é até hoje. Muito grande, era engolindo a Bíblia todo dia, buscando o pastor da Igreja Batista que eu me converti em Juazeiro, e ele me respondendo que ele tinha uma gráfica, né, uma livraria, e aquela coisa, e comecei a estudar, enfim, não vou contar tudo não, que é muito longa a história. Mas eu só digo o seguinte, a tempestade não é para sempre. Se você está alicerçado na rocha, pode vir tempestade, faz parte da vida. Mas não vai afundar, não vai cair a sua casa. Porque a sua casa está alicerçada na rocha, Jesus disse. E Ele é a rocha, Ele é a fortaleza, Ele é o socorro bem presente na angústia e na tribulação. Para onde nós iremos, Pedro disse, Senhor? Para onde? Só Tu tens palavras de vida eterna, Senhor. Em Ti nos encontramos, em Ti nós existimos, em Ti nós vivemos, em Ti nós cremos, em Ti nós temos esperança. Nós não temos outro caminho, não. Há um único caminho que mata a nossa sede, que alimenta a nossa alma, é Jesus, o pão da vida. A fonte de água viva é Jesus de Nazaré, só Ele. É por isso que nós, crentes, sorrimos no meio da tempestade, no meio da tribulação. A gente está rindo. Está faltando comida na geladeira, a gente começa a rir. Aleluia! Oh, glória! Obrigado, Senhor, porque fez a galinha, que vai dar o ovinho. E a gente pega aquele bife do olhão, mistura com arrozinho, ó. Que delícia! Coisa boa. De fome nós não morremos. E em tudo damos graças a Deus.
Glória, obrigado, Senhor, por tudo. Também, não é, eu até já expliquei na igreja sobre isso, em tudo da graça, né? Quer dizer o seguinte, eita, eu tropecei o carro, fui atropelado, obrigado, Senhor. Não, não é isso não, irmão. É que mesmo eu sabendo que houve um estrago, houve alguma coisa, eu vou ter que botar a cabeça no lugar, descansar meu coração de Deus. Senhor, eu te dou graças porque tu está acalmando meu coração nesse momento tão difícil. Então, em tudo eu te dou graça. É nesse sentido, vocês estão entendendo, pessoal? Não é com a praga que a gente dá graça a Deus, não. Ah, a criança está com câncer, graças a Deus. Não é isso não, a gente lamenta, misericórdia, Senhor, nos ajuda, nos dá graça para enfrentar e ajudar essa pessoa. É diferente. Então não misture esse negócio da graça não, tá bom? Que a gente, na igreja a gente ensina tudo que é distorcido no evangelho, pelos evangélicos, né? A gente ensina tudo ao contrário, das distorções, né? Das distorções. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, existe um momento na vida em que tudo parece desorganizado, não é verdade? Uma bagunça. Por dentro, por fora, tá uma bagunça. Você já viu o quarto de adolescente? Já viu, né? Nem todos, mas a grande maioria, os quartos é uma bagunça. E tem vezes que eles crescem uma bagunça. Sandália no canto, meia nota. A gente vai abrir a porta, cai em cima da gente qualquer outra coisa, uma toalha, sei lá o quê. Uma bagunça, um chiquete de porco, como dizem os pais, né? Menino, sai desse chiquete de porco, ajeita o teu quarto. Mas às vezes, a vida da gente tá como um chiquete de porco. A vida da gente tá uma tristeza. Tá bagunçado, tá desorganizado e você não quer que a sua vida seja desorganizada. Claro. Você jamais quer isso na sua vida. Você luta para ter uma vida organizada. Uma vida estabilizada. Uma vida, né, temperada. Uma vida frutífera. Uma vida organizada. Essa é a tua luta diária. É para isso que tu tá. Que tu quer assim. Mas às vezes alguma coisa vem e desarranja tudo. A alma fica cansada, a mente confusa, sem entender nada o porquê, mas por que está assim, por que estou passando, por que a situação está desse, mas por que veio essa doença agora, mas por que está tudo bem, por que é que agora ficou assim, por que é que esse meu casamento não vale nada, por que é que a minha família só misericórdia, por que é que eu vivo, mas por quê? Por quê? Aí o coração fica pesado. E como pesa? Porque quando o coração está pesado, ele cansa, né? O coração mesmo da gente. Quando a gente está gordo demais, obeso, sobrepeso, aí vem a gordura visceral, ela fica comprimindo os órgãos, né? Empurrando, fechando. Aí às vezes a gente fica sem ar direito, vai fazer uma coisa tanto cansa. Eu fui ali na esquina, estou morto e cansado. O coração está sem aguentar, o peso. E muitas vezes o coração está pesado, não da gordura visceral, mas ele está pesado por causa de tanta tribulação, tanta perturbação, sabe? Tanta insistência em nos prejudicar, nos tirar do sério. Tem gente que ama tirar a gente do sério. Tem alguém que faz isso com você, que gosta de tirar você do sério, né? Lá no trabalho, na família, na igreja. Sempre vai ter um, né? Um escolhido, entre aspas, pelo capeta, para nos tirar do sério, para tirar nossa paz. Sempre tem uma coisa, né? Não tem jeito. Aí, meu querido, é quando o caos se instala, quando você fica cansado, quando a sua alma está cansada, quando é por fora, você deita um cansaço físico, né? Você deita, você toma um banho, toma um suco de laranja, sei lá o quê, aí você come alguma coisinha, vai deitar, relaxar, ou então assistir um filme, sei lá o quê, né? Vai orar, vai louvar, aí você relaxa, aí dorme uma noite reparadora, no outro dia tá beleza, pronto para as batalhas do dia. Mas quando a alma está cansada, quando a coisa é dentro, a alma cansada, a mente confusa, o coração pesado, meu amigo,
Não se resolve com esses descansos assim, não. Só se resolve com Deus, se alimentando em Deus, na palavra de Deus, espiritualmente estando forte, aguenta esses tempos fracos que a gente passa na vida. Mas o maior engano espiritual, sabe o que é? É pensar que o caos é o fim. Não é o fim. O caos é um processo, é um tempo, é uma passagem. Não é para ficar. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua história. Fique firme em Deus. Espera no Senhor. Obedece os princípios dele, que é muito importante isso. Você quer emagrecer? Tem que obedecer à dieta. É ou não é verdade? Você quer ter dinheiro no final do mês? Tem que trabalhar. É ou não é verdade? Você quer ser feliz? Tem que obedecer a Cristo. Aquele que crê em mim, aquele que obedecer essas palavras, se libertará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, disse Jesus de Nazaré. Esse é o segredo. Só tem esse aí. Só tem esse caminho, não tem outro caminho. Tudo é atalho. Jesus é o caminho. Glória a Deus, aleluia. Então, o maior engano espiritual é pensar que o caos é o fim. Não é o fim. Se o diabo está dizendo isso no seu ouvido, repreenda em nome de Jesus, porque não é um fim para ninguém quando a pessoa tem Deus. Nunca é o fim, nem a morte. Porque quando morre, Jesus leva e começa uma nova vida com ele, perfeita. Você sofreu aqui enquanto estava vivo, mas lá é vida eterna, vida com abundância, é vida maravilhosa, não tem mais dor, nem lágrima, mais nada. Nada. Só conforto, só repouso eterno, só bênção. Você pensa que lá é monótono o céu? É nada, você está por fora. Monótono é essa vida aqui, monótona. Deus é dinâmico, amigo. Deus é o autor da alegria, da vida, é o Senhor. No céu há alegria. No céu tem vida. No céu tem o que é correto, o que é bom para nós. Tudo tem no céu. Então, nem a morte é o fim, mas é o começo. E um começo para sempre, eterno. Aqui nós vivemos, mas temos fim. Com Jesus nós morremos, mas continuamos lá. Não tem fim para nós. A gente é vida eterna. Por isso que ele diz, venha para mim e vocês tereis o quê? Vida eterna. Você não vai morrer. Você vai morrer o teu físico, mas teu espírito é para sempre. E com ele. Glória a Deus, aleluia. Queridos, Deus quer que você entenda o seguinte. O caos não é sentença. Você está sentenciado agora. Não é. Mas é um processo. O deserto não é o destino. Não é seu destino o deserto. Mas é apenas uma travessia. Vai passar. É um período. Vai passar. É uma travessia. Somente uma travessia. Passe, Josué, este Jordão. Você não vai ficar no Jordão. Você não vai afundar nas águas do Jordão. Você vai passar pelo Jordão e conquistar a terra prometida que eu dei a vocês. Mas é necessário passar o Jordão. Não se vence nada sem desafio. Não se vence, não tem vitória sem batalhas. É isso que dá gosto, né? Você batalhar, você lutar e vencer. E Deus te faz mais do que vencedor, do que essas vitórias comuns. Mas uma vitória maior está em Deus, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Salmo 23 diz, deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas, tranquilas, e refrigera a minha alma. Quando você lê isso aqui, diz, mas por que ele disse isso aqui? Porque aqui está falando de um pastor no campo. E Davi era pastor de campo. Pela experiência dele, ele começava a dizer como Deus é conosco do jeito que ele era com as ovelhas. O pastor é com as ovelhas. E quando as ovelhas estavam cansadas das jornadas de travessias que passavam, sabe o que é que o pastor ele sabia onde tinha pasto verde? Porque deserto é deserto. Mas ele sabia onde tinha um pasto verde. Ele sabia onde tinha água. Jesus sabe qual é o conforto, o caminho que vai ter paz para a sua vida. Jesus sabe onde é que tem água para você beber e saciar sua sede. Jesus sabe tudo. Glória a Deus. Então o pastor, ele diz aqui, ó, me faz deitar, eu cansado.
as ovelhinhas cansadas, a gente cansado, há uma certeza, Deus vai nos colocar num lugar e nos deitar naquele lugar. Ele me vai fazer deitar, não em qualquer lugar, não num lugar inseguro, não num lugar petrificado. Não, Jesus vai fazer eu deitar, vai ser em pastos verdejantes, em lugares seguros, em lugares bons, em lugares suaves, em lugares refrescantes, não no chão na areia quente, não em pedras quentes, mas em pasto verdinho, úmido, direitinho. É isso que Jesus tem essa promessa para você, meu querido. Para de querer andar ao contrário de Deus, só sofrendo, só essas coisas. Por quê? Porque é caminho que você anda casado no caminho errado. No caminho de Jesus tem tribulação? Tem luta? Tem que ter. Se não tiver, você não é gente. Tem que ter. Você está no planeta, você tem que viver isso mesmo. O ar que você respira é isso. Agora, Ele sabe onde nos colocar num lugar da nossa alma, do nosso ser, um lugar aqui que é pasto verdejante, que a gente aquieta o nosso coração, que a gente aquieta a nossa alma. E Ele guia mansamente águas tranquilas. Depois eles estão com sede, querem água, pois Ele guia mansamente. Ele está te guiando de uma forma sóbria, mansa, sem te fazer muita cobrança, sem estar no teu pé. Não, Ele sabe esperar, Ele entende tua fragilidade. Deus é Deus, não é religião, é Deus. Jesus não é religião, Jesus é Deus. A religião cobra muito, pisa muito. Jesus não. Eu quero fazer com que ele deite em pastos verdejantes. Eu quero fazer com que ele seja guiado mansamente. Eu sou manso e humilde de coração. Aí encontrareis descanso para vossas almas. Está lá em Mateus 11, 28. Jesus disse, foi Jesus que disse isso. Olha como parece com o Salmo 23, né? Ele refrigera a minha alma. Jesus é o refrigério. Não adianta buscar refrigério em canto nenhum. Você vai perder seu tempo. Jesus é o único que refrigera a nossa vida. Então essa mensagem não é sobre evitar o deserto, não. O deserto, ele existe. É sobre como a gente atravessa esse deserto. Como? Com resiliência. A gente consegue transformar as coisas em Cristo Jesus. A gente sabe dar a volta por cima. A gente sabe ressignificar situações difíceis em situações boas. A gente sabe dar um sentido melhor às coisas que aconteceram de ruins. A gente não fica olhando só pelo mal que aconteceu. A gente vê qual foi o bem que saiu disso também. E como agora andar bem. Se eu errei no passado, não interessa. Eu quero saber agora e o futuro. E se eu errar de novo, eu vou tentar mudar também. Ser resiliente. Recomeçar. Não desistir, não parar. Continuar. Porque há um Deus que nos guia. Então, queridos, resiliência é a força de não quebrar no caos. Paulo disse, em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Calma aí. Somos atribulados? Somos, claro. Mas não angustiados. Perplexos. Mas não desanimados, não. Há essa controvérsia santa. Há essas diferenças santas. Há algo, mas Deus nos faz sentir algo diferente. O Paulo está dizendo, eu sinto peso, mas não sou destruído por este peso. Eu sinto isso que eu sou humano, mas não me deixo consumir por isso. Tenho resiliência. Glória a Deus, aleluia. Paulo tem muitos exemplos aqui na Bíblia. Quando estava em momentos de caos, mas a fé dele colocou em ordem e superou. Então há pessoas aqui que estão no limite emocional. Muitos que estão assistindo e que vão assistir ainda. Muita gente vai assistir ainda. Mas Deus está te sustentando por dentro. Mesmo quando tudo parece ruim por fora. Glória a Deus, aleluia. Quer um exemplo prático? Eu estou fazendo um tratamento de emagrecimento, como a maioria já sabe. E comecei em dezembro. Estava com 99 quilos em dezembro. Hoje eu estou com 81,70. Glória a Deus. E no mês, há 10, 12 dias que a balança parou, estagnou. Ela estagnou. Então perguntei ao médico, o que é isso, doutor?
É simples. Eu estou vendo aqui os seus exames e esse negócio de balança vai te perturbar, porque tu está vendo a balança. É a gente, fica vendo a situação, né? Mas o que está acontecendo aí dentro de você? Você não perdeu a massa magra. Você está ganhando músculo. Teu músculo está aqui, ó, nível excelente. Teu emagrecimento está sendo perfeito. Você acha que emagrecer é perder um monte de quilo de uma vez? Aí fica o quê? Plácido, né? Parecendo velhinho, a cabeça desse tamanho. Fraquinho, maguinho, bracinho, perninha. Parecendo, meu Deus, um ETzinho no meio da rua. É isso que tu acha que é emagrecer? Isso aí não, isso aí é doença, isso aí é problema. Flacidez e um monte de coisa. Emagrecer, no máximo 1 quilo por semana, e 800 gramas, tá bom demais, 500 gramas, tá bom, por semana. E isso que tu tá aqui, a balança estagnou, não estagnou, só que isso aí é teu músculo que pesa mais do que a gordura. Ele tá crescendo, tá ficando melhor, então pronto. Aqui, o peso é do músculo, não é peso da gordura. Então pare de olhar a balança. Deus está querendo dizer para você, pare de olhar um problema. Você não sabe o que está acontecendo por dentro você vai se tornar melhor. Por dentro tem coisas lindas, maravilhosas que Deus está fazendo na sua vida. Olha por dentro, não fica olhando por fora, que por fora é enganoso. Engana nossos olhos, engana a nossa concepção, a nossa forma de ver e de ser. Então, queridos, temos que ter foco em segundo lugar. Quem se distrai no deserto se perde. Larga fora as distrações que existem. Não sai do foco. As distrações vão derrubando a gente diariamente. O deserto, amados, é um lugar de prova. E prova exige o quê? Foco. Eu não vou ficar nesse deserto. Eu estou passando no deserto. Eu tenho que ter foco, determinação. Eu tenho que saber para onde eu vou. O que é que eu vou fazer, meus próximos passos. Eu tenho que viver um dia de cada vez. Eu tenho que manter a cabeça boa. Afinal de contas, eu estou no deserto. Você vê o que Pedro, né, andou sobre as águas, mas começou a afundar quando o quê? Quando ele olhou para o vento. É o que eu acabei de dizer. Não olhe para essa situação, não olhe para... Você vai tropeçar. Nossos olhos, ele vê, dá um sinal para o cérebro, né? Nosso coração sente, aí a gente acaba sendo dominado. Então, quem olha para a crise, afunda. Quem olha para Deus, atravessa. Foco, querido, não é ignorar a realidade. O que é foco, pastor? É decidir quem você vai ouvir no meio dela. Você vai ouvir Deus ou você vai ouvir a tribulação? Você vai ouvir Deus no meio desse deserto ou você vai ouvir outra voz que diz assim, você não vai conseguir. Já era. Passou. Tá vendo que você não muda nunca? Tá vendo que isso não está... Tá vendo que tá piorando toda vez? Tá vendo as contas aí para pagar que não melhora nunca? Cadê tua situação? Tu não teve teu salário, tu não teve um aumento. As coisas estão piorando, as coisas estão regredindo no lugar de progredir. Aí, tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Sai em nome de Jesus. Em tudo que eu estou passando, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, meu Senhor. Em tudo que eu estou passando, eu não estou passando só. Cristo está comigo, passando comigo. Para muitos, quando José tinha uma promessa maravilhosa, extraordinária, e os irmãos venderam ele foi preso, ele sofreu. Ele na prisão, a Bíblia dizia, Deus estava com José. Prisão é para quem não tem Cristo. Liberdade é para quem tem Cristo mesmo na prisão. É isso. Glória a Deus, aleluia. Tem que ter a terceira coisa. Primeiro, resiliência. Segundo, foco. E agora, perseverança. Continuar quando não há motivação alguma. Vou continuar. Não está perdendo peso na balança. Vou continuar fazendo tudo que é certo. Um dia vai aparecer. Um dia esse platô vai acabar. Um dia essa estagnação acaba. Um dia a balança desce. O resultado muda. As coisas acontecem. Glória a Deus. Aleluia. Então perseverança é caminhar mesmo quando o coração quer parar. Será que você já quis parar ou está querendo parar em alguma coisa? Seja perseverança. Mude o foco. Tenha resiliência. Não se entregue, não. Não se entregue. Lute. A vida só se conquista com luta. Com gente determinada. Com gente que vai para frente. Com gente que todo mundo está dizendo não dá certo. Vai dar em nome de Jesus. Eu vou fazer o que eu puder para que aconteça, para que dê certo. O que eu puder, mas baseado em Deus. Não em coisas erradas.
Porque o meu poder está submisso ao poder de Deus, o querer de Deus, a vontade de Deus. É por isso que dá certo na minha vida. Porque não é a minha vontade, é a vontade dele. Eu estou carregando a minha cruz, eu nego a mim mesmo para seguir o que Cristo quer que eu seja, o que eu faça. Isso é a vitória. Glória a Deus, aleluia. Então veja, aquela mulher do fluxo de sangue, queridos, era 12 anos. Quando ela viu Jesus, ela se entregou? Não, ela ficou, foi atrás. Chamando ele e nada, né? Até quando ela disse, eu vou, mas não tem jeito, eu não vou perder essa oportunidade. Gente que cresce é gente que não perde oportunidades que acontecem na sua vida, que são raras, né? Ela avançou sobre tudo e sobre todos, fraca, perdendo sangue há muito tempo, bem fraquinha. Quem perde sangue é fraco, né? Mas ela mesmo assim foi o que aconteceu, ela tocou nas vestes de Jesus por baixo. Tocou num lugar lá que tinha a tradição judaica, diz que quando o sacerdote, a pessoa tem lá, toca, é abençoada. Ela falou, eu vou tocar aqui porque eu vou ser abençoado por ele. Foi lá e foi abençoada. Foi curada. Ou seja, perseverança não é força não, que essa mulher nem força tinha. O que é perseverança? É decisão. Eu tenho que ter decisão no que eu quero fazer. Decisão no que quer acontecer. Tem que ter decisão. Tem que ter vontade. Tem que querer se levantar. Tem que querer mudar essa situação que você está passando. Você não pode viver essa situação se entregando. Ah, não, as coisas estão ruins demais. Ah, que meu trabalho é muito estressante. Será que eu vou entrar anos, sair anos nesse sistema? Nada muda. Não, você tem que ter uma decisão de querer que as coisas mudem. Você primeiro tem que melhorar você. Às vezes o problema não está em nada fora, está dentro de você. E você, porque está muito cheio dentro de você o problema, você acaba vendo tudo como problema. Então você tem que procurar fazer uma grande reflexão. A Bíblia diz, examine-se o homem a si mesmo. Pense e veja, se o problema que está acontecendo com os teus problemas, você não é o culpado também. Né? Qual é a sua parte? Pô, vou ter que mudar isso, vou mudar nisso aqui, vou mudar nisso aqui. Aí você vai ver o melhor acontecer. Ah, eu nunca tenho dinheiro em casa. Será que tu ganha, tu gasta mais do que tu ganha? Então mude isso, economize. Começa a ter a prática da economia. Tem em todas as áreas da vida. Meu casamento não presta, será que você não tem uma parte também? Ou só a culpa do outro? Será que é a síndrome de Adão e Eva, né? Eva disse, foi a serpente aí. E tu, Adão, foi a mulher que o Senhor me deu. O Senhor que me deu, ou seja, a culpa é dela e do Senhor. Adão foi mais atrevido, né? Não tem esse negócio de transferência, está transferindo responsabilidades, viu? Davi, na hora que ele pecou, ele disse, eu quem pequei, Salmo 51, fui eu que pequei. Por isso que ele foi restaurado, por isso que ele foi querido e chamado o homem segundo o coração de Deus. É isso, é simples a vida quando a gente quer que ela seja. Quarto é o ânimo. Primeira é a resiliência, segundo é o foco, terceira a perseverança e quarto é o ânimo. A força interna que precisa ser alimentada, se alimente de ânimo. Tome a vitamina de ânimo. Tome o whey do ânimo. Toma a creatina do ânimo. Toma a vitamina do ânimo. Busque ânimo. Ânimo não vem de fora, vem de dentro. E é alimentado por Deus, e Deus alimenta mais ainda esse ânimo. Pode olhar que Deus é um Deus que dá corda, que só que não é brincadeira, né? Gideão, homem valente, nada, eu sou o pior, menor da minha tribo, menor, sei lá, sou ninguém não, quem sou eu? Quem sou eu? Se levanta, homem de Deus, tu és valente, você vai vencer, eu te dou a vitória, você se o quer. Pronto, amigo, Deus é um Deus que manda levantar. Elias estava trancado numa caverna, entrou numa caverna, tinha acabado de vencer uma vitória extraordinária, mas ficou com medo da mulher lá. E Deus disse, levanta daí, cara. Se alimenta, come bem, vamos reagir, bora, vamos para a luta. E ele foi e venceu. É, Deus está dizendo isso para você. Eu estou citando a Bíblia, eu vou citar, mas é você. Deus está falando agora com você. Levante, levanta essa cabeça. Sabe, para com essas coisas, ficar alimentando do mal, coitadinho de mim, autocomiseração, né? Pobrezinho de mim. Não, pai, que negócio pobrezinho de mim? Coitado é o cão, pobrezinho é o cão. Eu sou em Deus, querido, amado pelo Espírito Santo de Deus, e Deus tem muita coisa com minha vida, tem muito propósito ainda, tem muita coisa ainda, e eu não vou perder uma oportunidade sequer. Eu quero é crescer em Cristo Jesus, o meu Senhor. Não crescer como a forma do mundo quer, né? Que ser poderoso, cheio de dinheiro e passar por cima de todo mundo. Não, isso aí é do diabo. Ele até ofereceu a Jesus, quer isso aqui, eu dou tudo isso aí, tudo isso é meu, eu te dou tudo isso aqui. Eu não quero não. Importante para mim a palavra é Deus, não você. Você não é nada, você é um mentiroso.
né? Glória a Deus, aleluia. Então, quinto lugar é a fé, lógico. Primeiro é o que? A resiliência. Segundo é o foco. Terceiro a perseverança. Quarto é o ânimo. E quinto é a fé. Enxergar pastos verdejantes no meio do deserto. Fé não é negar o deserto, é saber que ele não é o fim. Isso que está acontecendo não é o fim. Isso que você pisou na bola não é você, não é o fim, não é o que te define. O que define é você, é Deus. Deus é quem diz quem você é. A validação principal é a de Deus na sua vida, não aquilo que aconteceu, aquilo que tu errou, aquilo que tu fracassou, aquilo que desanimou. Não, passa, deixa isso pra lá, porque as pessoas gostam de jogar na cara. Só está assim por tua causa. Só está acontecendo isso nesse lugar por causa de você. Você é o culpado. Você é o culpado da igreja não estar bem. Você é o culpado da tua casa não estar bem. Você é o culpado porque aquele negócio não deu certo. Você é o culpado porque há tanta briga. Você é o culpado, o diabo, acusador, o dedo. Ó. A Bíblia diz que ele é acusador. Mas olha, enquanto aponta um dedo para você, tem um bocado apontando para a pessoa. Você esquece disso, né? Sexto lugar é atitude, irmão. E determinação. Tem que ter atitude. Tem que ter determinação mesmo. Não espere, posicione-se. Eu vou esperar. A Bíblia está dizendo, pastor, espere em Deus. Né? Eu espero em Deus aqui. Não é você ficar sem fazer nada, não. É ter confiança nele. Que ele vai ajudar você a realizar aquilo que você está fazendo. Entendeu? Agora, não se iluda, não. Né? O cego Bartimeu, mandaram ele calar. Cala a boca, para de chamar o mestre, está perturbando. Cala a boca. Aí ele gritava mais ainda. Ele era determinado. Não aceitar ficar no mesmo lugar, não. Não se calar diante da oposição, não. Há milagres, queridos, que só acontece quando você se levanta por dentro primeiro, quando você quer. Quando você já começa a fazer um milagre aqui dentro. Aí depois fisicamente acontece. O que Deus já quer fazer na sua vida. Sétimo lugar. É estratégia e sabedoria. Não é só orar, é saber como agir. O que falar, o que fazer. Tem gente que ora tanto, mas é faladeira. Tem gente que ora tanto, mas não tem sabedoria. Tem gente que ora tanto, mas estraga tudo com as suas ações. Deus não trabalha só com emoção, não, querido. Deus trabalha com direção. Deus gosta de pessoas direcionadas. Deus gosta de trabalhar com gente assim. Porque ele é já, né? Aí junta com quem é também, aí vai pra frente. Ele geralmente pega gente que não é direcionado, é todo perturbado. Aí ele transforma no discipulado em pessoas direcionadas. O cristão ele tem que ser direcionado, sabe o que quer, sabe para onde quer ir, sabe para onde vai, sabe de onde fugir, sabe de onde se aproximar. O cristão ele sabe tudo no tempo certo. Glória a Deus, aleluia. Espiritualidade madura, ele ora, ele ouve e executa com sabedoria. Ele ora de oração. Ele ouve a palavra, ele ouve os bons conselhos. E depois ele faz o quê? Fica só nisso? Aquela pessoa que vai para o culto domingo, escuta a palavra, chega na segunda e está do mesmo jeito? Não. Ele vai executar com sabedoria aquilo que ele orou e aquilo que ele ouviu. Ele vai executar. Isso é o diferencial. Então você precisa de quê? Discernimento para entender o momento. Estratégia para atravessar o processo. Oitavo, equilíbrio emocional. Não se deixe a alma se governar. Controle suas emoções. Tem gente que quebra a cara porque é muito emotivo, porque é muito explosivo, porque é muito compulsivo, porque é muito, meu Deus, impulsivo. Seja equilibrado. Na hora que vem a raiva, diz o que quer, depois se arrepende, mas não tem mais jeito que a palavra saiu e ficou ali mesmo. Tenha controle emocional. Pessoas que não têm controle emocional só vivem entrando em encrenca. Discute com o marido, acaba com ele. Aí depois diz, meu amor, perdoe. Perdoe não, se controle antes. Pense no que vai falar. Tenha controle emocional. Né? Tanta gente que, por causa de descontrole emocional, mata, rouba, faz um monte de coisa errada. Então há pessoas espirituais, mas emocionalmente instáveis. Perturbadas, cheias de trauma, cheias de conflito e tudo. Aí vivem uma vida amarga, tendo uma vida em abundância em suas mãos. Tendo o doce da vida, a leveza da vida que é Jesus, mas não está vivenciando isso. Por quê? Emocionalmente não se cuida. Abalado emocionalmente. Então é isso que acontece. E para encerrar essa palavra de hoje, eu já estou com uma dor nas costelas aqui, a posição, não estou sentado numa cama.
Porque aqui em casa, como vocês sabem, é na igreja e está em reforma direta. Eu não tenho um lugar para mim ainda não, mas um dia eu vou ter. Vou ter uma sala como eu tinha antes, né? Tudo vai voltar ao normal. Aí para fazer live dói, porque eu estou aqui num quarto e o resto, né? Criança gritando, os filhos aí e tudo. E acaba me atrapalhando, eu tenho que vir para cá, mas só que comeu minhas costelas aqui de dor agora, né? Então para encerrar, o caos não é o fim, amém? O deserto não é o destino final, não. Há um caminho invisível sendo preparado para você, meu querido. Há águas correndo debaixo da terra seca. Há pastos verdejantes esperando. Refrigera a minha alma. Deus não está apenas te levando para um lugar melhor, não. Ele está te transformando em alguém capaz de permanecer nesse lugar que ele está te levando. Bem melhor. É isso que está acontecendo. Então, se você está no deserto hoje, não interprete isso como abandono, não. Interprete como um processo de construção. Você está sendo construído, está sendo melhorado. Deus está trabalhando na sua resiliência. Deus está trabalhando no seu foco, está ajustando o seu foco. Deus está fortalecendo a sua fé. Deus está desenvolvendo sua sabedoria nessa caminhada. E no tempo certo, o mesmo Deus que te sustentou no deserto, será o Deus que te fará descansar em pastos verdejantes. Quem permanece no processo, experimenta o propósito. O deserto não é o fim, mas é o caminho até o refrigério da alma. Vamos orar? Pai, eu te peço em nome de Jesus por todos que estiveram na live escutando essa pregação e que vão ouvir ainda essa pregação que vai ficar no Instagram da igreja. Que o Senhor os abençoe, que essa palavra dê fruto, que essa palavra possa ser reflexível na vida deles, eles pensarem direto nessa palavra. E na medida que vai pensar, vai saber esses 7 passos que a gente passou aqui para saber tirar o caos e colocar em pastos verdejantes. E eu creio, Senhor, que essa palavra tem poder, palavra do Senhor, e que aquele que quiser vai beber da água da vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde. É uma semana muito abençoada. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe.